bondade e misericórdia. Aí eu trouxe uma mensagem lá na igreja lá nos Estados Unidos, falando sobre isso, né? Bondade e misericórdia. E também na oração da madrugada, se eu não me engano, eu falei bondade e misericórdia. Então vamos estudar Salmo 23, vamos estudar e entender essa questão da bondade e da misericórdia. Salmo 23, no versículo. Diz assim a palavra do Senhor: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Algumas versões, que a bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente, com certeza, verdadeiramente, a bondade e a misericórdia, ou a felicidade e a misericórdia, me acompanharão todos os dias da minha vida. Não são alguns, são todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Nesse salmo, quero que você entenda uma coisa. Fica comigo, relacionamento íntimo. É o que Deus espera da gente. Um relacionamento de intimidade, relacionamento íntimo. Tem uma palavra que eu costumo falar, a pastora não gosta, mas é coisas que você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. Tem coisas que você não vai falar para ninguém, porque você só vai falar com pessoas que são íntimas. Tem situações que você só vai poder falar com Deus. Davi, ele estava com uma dificuldade muito grande. E Davi tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então ele começa o salmo na condução de um cordeiro, de uma ovelha. Porque Davi, ele era o quê? Pastor de ovelha. Então Davi tinha experiência em pastorear a ovelha. Então eu fiquei imaginando, conforme eu li a Bíblia, Salmo 23, Davi andando pelos campos com as ovelhas, e as ovelhas, elas obedecem à voz do pastor. As ovelhas que são obedientes, elas obedecem, elas ouvem a voz do pastor, elas obedecem, elas seguem. Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, no versículo 1, nada me falta. Termina falando que a bondade e a fidelidade seguem ele. Mas antes ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Davi profetiza na vida dele, nada falta, nada vai faltar. Aí ele segue falando: prados me faz descansar, em verdes prados me faz descansar, para águas tranquilas me guia em paz. Então, ele começa a falar com Deus, porque ele estava acostumado a trabalhar com ovelhas. E o que é bonito para ele quando você está no campo? Quem já foi para o interior sabe. É aquele verde, né? Quem gosta de capim? Você gosta de ver o graminha tudo arrumadinho. Verdes prados. Aquele lugarzinho bonito, lá na fazenda do Arvinho, lá, aquelas vacas, tudo olhando, cabeça falando assim: glória. Não é verdade? Você olha assim, aquele verde, aquela coisa linda. Davi andava por aquele lugar e a imagem do Senhor vinha sobre ele. E ele começou a falar:
o meu Deus, Ele me dá um cuidado pessoal. E Ele não apenas cuida da gente. Deus, Ele tem muito mais para a gente. Então, Ele guia para águas tranquilas e em paz. Toda vez que você vai por algum caminho que não te traz paz, significa que não é Deus que está te guiando. Você arruma pessoas para estar do teu lado que não te dão paz, pode crer, não é Deus guiando você. Com o tempo você vai aprendendo isso. Então, digamos que as pessoas às vezes elas não conhecem Jesus, elas não conhecem a palavra de Deus e elas se alinham com pessoas que não te dão paz. Por exemplo, aí você vai orar e pedir para Deus corrigir esse erro. Você cometeu. Quem nunca cometeu um erro? Nós. Então você pede para Deus fazer algo. Para Deus mudar a história. E Davi, ele fala que Deus vai levar ele para águas tranquilas com paz. Quem nunca ficou num riacho assim, com aquela aguinha? Lá em casa eu coloco a música lá, tocando água, aqueles, lá para dormir. Até o Thor gosta de dormir. Lá. A água batendo, porque traz a paz. Quem não quer paz? Né, Poli? Então vamos lá, no versículo 3. Agora. Restaura-me o vigor. Conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Não é pelo nosso nome, é pelo amor do nome dele. Então você está cansado. Às vezes a gente nunca ficou cansado, todo mundo. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ou seja, Davi, ele tinha tanta humildade que ele falava assim: Senhor, restaura a minha vida, me conduz num caminho bom, mas não por mim. Quando a gente começa a falar com Deus assim, e a gente fala que, ó Deus, olha, eu preciso que o Senhor opere através do seu nome na minha vida. Davi começa o quê? Mostrar humildade diante de Deus. Ele pede proteção ao Senhor. Ele começa a mostrar uma intimidade com Deus. E ele começa a falar com Deus. E ele começa a ter um relacionamento com Deus, como se ele estivesse falando, como ele estava falando com um amigo, alguém próximo dele. E aí, tem o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então Davi, ele sabia que o mundo, que a vida, não era só doce. O mundo não é um morango. Davi já sabia disso. Então Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi sabia que existia um vale da sombra da morte. Então ele coloca no Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi, ele usa essa analogia com o cajado, porque ele era um pastor de ovelhas, e ele usava o cajado. O cajado não é assim? Para que serve? Aquela circunferência no cajado é para puxar a ovelha pelo pescoço. Então as ovelhinhas que às vezes querem desgarrar. Aí vai lá e tchuf, vem. E aí, às vezes, a ovelha fica nervosa. Aí ele virava de lado e tome na cabeça. A ovelhinha ficava esperta. Então, Davi sabia como tratar das ovelhas. Da mesma maneira que Deus sabe como tratar da gente. Às vezes a gente... Quem aqui nunca, irmãos? Eu já. Deus já pegou o cajado dele, Nelsinho, pega o pescoço e puxa. Eita glória. Fala, oh meu Deus. Quem nunca? E às vezes ele vira o cajado do outro lado, tome.
Fica esperto. E Davi sabia disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, às vezes Deus, ele dá uma cajadada na gente para proteger a gente e mudar a gente de caminho. Quantas vezes eu e você, alguma coisa não deu certo na nossa vida, mas foi o quê? Proteção de Deus. Proteção de Deus. Deus protegeu. Eu nunca esqueço que eu fui convidado por uma empresária rica para ser diretor de uma empresa dela. Eu fiquei tudo empolgado. E era a reunião lá no Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro. Domingo de carnaval, Copacabana Palace. Eu falei para a pastora, eu tenho que ir para o Rio. Copacabana Palace, domingo de carnaval. A pastora olhou para mim, tá de brinquedo, né? Aí eu falei, não, mas o Lucas vai comigo. Pegamos um avião, eu e o Lucas. Partiu Copacabana Palace. Estamos lá. Acertou tudo, salarião, empresa maravilhosa. Ia morar em Belo Horizonte, trabalhar em Belo Horizonte. Falei para o pastor, ó, pode preparar aí, nós vamos morar em Belo Horizonte, tudo certo, então. Irmãos, é uma coisa impressionante. Deus, ele vai guiando a gente. E ele vai fazendo as coisas. E aí, o que aconteceu? Tinha um pessoal lá que era do lado brasileiro da mulher e não gostou muito da minha presença. E essa mulher, estava tudo certo, voltou do Rio de Janeiro, tudo certo. Nunca mais falou nada. Aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho, irmãos. Um sonho que eu estava num lugar, deu uma enxurrada, uma enchente. E eu no meio daquela enchente. E aí, veio um tronco de árvore enorme e parou a rua, e encheu a rua. E eu fiquei lá ilhado naquele monte de água lá. Aí eu falei para a pastora, aí vai dar certo esse negócio. Sabe quando dá aquela desanimada, você fala, nossa, você sai de lá da reunião todo feliz, né? Vou trabalhar na empresa. Não deu nada certo. Bom, não deu certo mesmo. Do dia para a noite foi cancelado tudo. Aí um dia o meu amigo que me levou lá para fazer esse negócio me ligou e falou assim, rapaz, Deus te deu um livramento, você não tem noção. Eu falei, por quê? O cara que entrou no teu lugar, tomou 6 tiros. Eu falei, sim. Porque o pessoal estava fazendo coisas que não deviam lá, ou a pessoa entrou, quando você quer entrar, você quer mostrar serviço, né? Aí o cara fez um relatório, viu? Cada dia que passa, eu vejo, pela experiência que a gente tem, como Deus, ele começa a mostrar para a gente. A gente faz planos, a gente faz projetos, mas Deus vem e muda os nossos projetos, nossos planos, por amor a nós. Por amor a nós. E no versículo 5, ele fala assim, tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Presta atenção, naquela época, ungir a cabeça de uma pessoa com óleo era um costume antigo de cortesia, respeito e hospitalidade para com os convidados. Todo convidado que chegava na casa, quando você tinha uma alegria, lembra quando Maria foi lá e jogou aquele unguento sobre Jesus? Era um costume para você fazer com as pessoas que você amava muito. E os apóstolos falaram, não, mas isso aí podia vender e dar para os pobres. Mas não, ela foi honrar Jesus Cristo, o melhor que ela tinha. Né? Então, derramou sobre ele, ele derrama sobre nós, unge a gente favoravelmente, derrama uma abundância tão generosa
E Davi, ele transborda de alegria. Como eu e você, nós temos que transbordar de alegria por ter uma casa do Senhor, uma casa de Deus, por nossa casa ser uma casa de Deus, por nossos filhos estarem na presença de Deus, por você estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Então a bondade e a misericórdia, elas são retratadas como assistentes na casa do Senhor. Na escola bíblica, o pastor Zé Carlos falou: permaneçam na igreja, permaneçam na casa do Senhor, na presença de Deus. Veja bem, a bondade e a misericórdia faz parte do processo de congregar. Congregar, estar na casa do Senhor. Permanecer na casa do Senhor. Muitos se saem da casa do Senhor. Versículo 6 agora. A felicidade e a misericórdia, para chegar na bondade e misericórdia, certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Quantas pessoas você conhece que se afastam de Deus, se afastam da casa do Senhor, e já morre a pessoa, acaba. Por quê? Porque a cada dia, a bondade e a misericórdia vai se afastando dela. Ela não compreende, porque você no começo, no primeiro momento da tua vida, você está na igreja. Isso é muito comum entre os jovens, está na igreja. Só que aí você vai para a faculdade, você vai trabalhar, você conhece outros jovens, e outros jovens não são de Jesus, são de Deus. Fala, mas você é careta, você tem ideia de velho, vai para a igreja, fazer o que na igreja? E aí aquilo vai entrando no coração da pessoa. E ela vai se afastando da presença de Deus, da casa do Senhor. Muitas às vezes têm ministério e abandonam. Abandonam. Ah, é verdade, né? Para que eu vou para a igreja? O que eu vou fazer na igreja? Pô, tem razão. Faz sentido. Faz sentido, não vou para a igreja. Só que ele não percebe no começo que a bondade e a misericórdia vai se afastando dela. Porém, ela dá uns 3, 5, 6, 10 passos para trás e ela não percebe o tamanho do abismo que cai. Quando cai no abismo, aí, irmãos, que a pessoa percebe que a bondade e a misericórdia se afastou. Só que para subir de novo o abismo, e ela pensa assim: eu era feliz e não sabia que eu era feliz. Eu estou falando isso, irmãos, que eu tenho experiência, eu ministro em jovens e jovens já mais avançados, eu e a pastora Lu. Então assim, ela cai no abismo, e a bondade e a misericórdia ficou lá em cima. Bondade, vem aqui. Ou não? A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Se você não habita na casa do Senhor, se você não ouve a palavra de Deus, se você não se aproxima de Deus, você vai se afastando, você vai perdendo aquele prazer da obra de Deus. Nós tivemos aqui um encontro de jovens maravilhoso. Nós somos perfeitos? O jovem é perfeito? Não, irmão, ninguém é perfeito aqui. Pelo menos aqui ninguém é perfeito. E não queremos ser perfeitos, porque nós somos imperfeitos. O próprio Jesus diz. Mas nós, por sermos imperfeitos, queremos estar na presença do Senhor e na casa do Senhor. Porque nós queremos melhorar a nossa vida, melhorar o que nós somos. Porque a bondade e a misericórdia são retratados como assistentes na casa do Senhor. Se você não está na casa do Senhor, você não tem a assistência da bondade e da misericórdia. Por isso que vem na igreja o pai pede oração para o filho, a tia, a avó. Quantas vezes minha mãe pediu oração por mim? Até que um dia a bondade e a misericórdia me alcançou. Estava tendo um jogo do Brasil e eu falei, vou para a igreja. Aí todo mundo olhou para mim e falou, esse daí. Quando chegou lá na igreja, o pastor estava pregando.
fez o apelo, eu aceitei Jesus de lá para cá, irmãos. Bondade e misericórdia. Mas Deus, Ele tirou as escamas dos meus olhos. Então nunca desista. O termo para misericórdia às vezes é traduzido como amor leal, amor inabalável ou amor infalível. A mesma palavra é usada em relação ao amor de Deus, no que se diz respeito à fidelidade da sua aliança. Presta atenção, quando você tem intimidade com Deus, você tem uma aliança com Deus. Você tem a fidelidade de Deus na tua vida. Aí Ele te pergunta, e você e eu, nós somos fiéis a Ele? A bondade e a misericórdia de Deus. Nós temos que seguir. O seguir aqui significa acompanhar, ir com Ele. Você tem que ir com Deus. O que Deus quer? Quando a gente faz a obra, quando a gente faz missões, a gente trabalha com Deus, não para Deus apenas. Você trabalha em parceria com Deus. E as almas que estão aí, Paquistão ou de onde a gente for, são almas que são de Deus, não são nossas. Então você trabalha em parceria com Deus. E a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí Davi estava atribuindo qualidades humanas às bênçãos abstratas do Senhor. Por quê? A bondade e a misericórdia para mim pode ser algo, para Evelyn pode ser outra coisa. Para Gleice outra coisa. Pastor Lucas outra coisa. O pastor Zé Carlos acabou de dar o testemunho, trabalha 26 anos num prédio de médicos. Você já imaginou, em 26 anos, o que ele já viu lá? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Pessoas que precisam muito da misericórdia de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados. A bondade e a misericórdia de Deus com a gente é coisa sensacional. É coisa linda. Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Você tem que ter certeza que o Senhor está contigo por toda a tua vida. O Senhor é contigo. O bom e misericordioso pastor de Davi é o mesmo Deus que passou na frente de Moisés. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Bia, você pode pôr Êxodo 34:6? E como prometera, passou diante de Moisés proclamando. Deus passou diante de Moisés. Que persevera em seu amor, dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Só Ele pode. Ele é o mesmo Deus hoje. Queria, Bia, que você colocasse 1 Crônicas 16:31. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu não sei quantos anos nós vamos viver. Minha mãe já está lá com 90. Eu não sei quantos anos. Mas enquanto você viver, o amor de Deus vai durar na tua vida. Enquanto você estiver aí respirando, o amor de Deus vai durar na tua vida. Porque Deus, Ele é um Deus fiel na nossa vida. E como crentes, agora eu vou falar com os crentes. Você é crente, você crê. Você crê, senão você não estaria aqui no culto quinta-feira, falar. Não. Como crentes, podemos confiar que as bênçãos transbordantes do Senhor permanecerão conosco, independente das circunstâncias que enfrentamos.
Eu não sei o que você passa. Mas eu sei de uma coisa, independente das circunstâncias que você passa, o Senhor está com você. O Senhor está contigo. E aí, Salmo 27:3, por favor. 7:13. Eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor? O que é isso? Às vezes, a gente pensa assim, está demorando a bênção. Às vezes a gente espera, eu tenho bênção que Deus me prometeu que não sei quando vai vir. Ah, Jesus. E, né? Não desespere, porque a tua fé tem que ser perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Você vai ver a bondade de Deus na tua vida. O que Ele prometeu vai se cumprir na tua família. Vai se cumprir. Então, quando você fala assim, Senhor, é o seguinte. Se eu habitar continuamente na casa do Senhor, se eu habitar continuamente, eu estarei sob a sua constante proteção. Uma coisa peço a Deus, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, Ele me porá em alto de uma rocha. Ele vai te colocar no alto de uma rocha, e ninguém vai tocar em ti. Porque Ele é que nos protege. É Ele que nos guarda. Deus é o pastor e anfitrião perfeito. Irmãos, quando você entra na casa do Senhor, está na casa dEle. Você é a igreja. Quando o pastor Zé Carlos está lá na firma dele lá, o que ele é? Ele é a igreja lá. Quando o pastor Álvaro está lá na empresa dele, é a igreja. Quando a Gleice está lá fazendo lá, pega o gordinho lá, a gordinha, ô glória, preciso ficar magrinho. Ele é a igreja. Quando a Babi está lá trabalhando na empresa dela lá, ela é a igreja. O doutor Ronaldo está cuidando, a doutora Flávia está cuidando de alguém. A pessoa chega lá cheia de problema. Você é a igreja. A Débora lá na enfermaria, lá, cuidando do povo, ela é a igreja. A Jéssica, o Sidney trabalhando lá, pastor Lucas, a Bia trabalhando lá na empresa dela, você é a igreja. Porque Deus vai mandar pessoas para você ser igreja. Vai chegar aquele atribulado, imagina a Evelyn lá, atribulado, quem ouça da empresa, o atribulado lá, começa a falar de trabalho, daqui a pouco está falando da vida pessoal. É verdade ou é mentira que eu estou falando? Por quê? Porque todos precisam de uma bênção. Hoje o Bruninho estava dando um testemunho para mim, que ele vai dar domingo, eu não vou falar agora. Profetizei na vida dele, Deus fez tudo que foi falado. E aí hoje ele falou com algumas pessoas. Então o que acontece? Quando você recebe de Deus, você transmite para o povo. Transmite. Você tem prazer, porque você é a igreja. Mas você tem que congregar. Ninguém consegue ser igreja sozinho. O que é isso aí? Eu lembro que eu fui lá na casa do Ronaldo, da Zelinha, fazer oração. Toda semana eu ia lá, quase quando convidava, né? Ia lá orar. Aí um dia, a Eliane, né? Eliane, vamos lá. Aí o pastor Nelson, grosso, né? Não, brincadeira. Ronaldo, no final do culto, foi, Ronaldo? É o seguinte, é a última vez que eu venho aqui. A partir de agora você vai para a igreja. Mas ele obedeceu e Deus está honrando ele. Ele podia ficar com raiva de mim. Talvez na hora falou assim, esse pastor é enjoado, hein? Mas aí, ó. Logo, obreiro na casa do Senhor, daqui a pouco é presbítero, pastor, e
Deus vai fazer a obra. E aí vai orar pela Letícia. Vai ser bênção. É que ela bateu palmas. Assim. Então, assim, quando você obedece a Deus, Deus te honra. E Deus está formando o quê? Um grupo. A Débora. A Débora chegava aqui na igreja, eu chegava perto dela lá. Orar pela Débora. Está aí hoje, ministra a palavra, é uma bênção de Deus, Deus honrou ela. Está aí. Como outro. Lá na empresa que eu trabalhava, a Evelyn estava lá, ela me olhava assim, falava assim, pastor aí. Elaine também era da empresa lá, a Muniz, e eu ministrava a palavra. A gente fazia culto na concessionária, perguntava para a pastora Lu, ia eu, a pastora Lu, pastor Lucas, a gente fazia o culto lá na concessionária. Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus ali? Aí a Evelyn hoje, alguns vieram para a nossa igreja, outros foram para outra igreja, outro lugar, mas nós fizemos a vontade de Deus. Por quê? A gente ensinou a eles, você tem que ser igreja, você tem que congregar. Você tem que congregar. Eu vou ser igreja em casa. Irmão, ninguém... É muito bonito você estar na internet assistindo aí. Glória. É bom. Só que é bom você também congregar, estar com a igreja, estar com todos, abraçar. Chega aqui, abraça o pastor Álvaro, abraça a Irma, abraça a Tereza, a Eliene, abraça a equipe de multimídia, abraça a equipe de louvor. Você está na casa do Senhor. Participar da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Nós estamos em comunhão. Santa Ceia é comunhão. Então, é esse amor perfeito que Deus tem. Por isso, eu encerro essa palavra falando que a presença de Deus nos traz proteção e amor. Diga, proteção e amor infalível. E vai nos cercar por toda a eternidade. E aí, Davi diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Presta atenção que eu vou falar. Encerrando aqui. Toda vez que você está num beco sem saída, toda vez que você não vê mais saída, você não tem jeito, não tem mais o que fazer, seu Deus entra com providência. Toda vez que você fala, eu não tenho mais saída, você fica preocupado com os boletos, você fica preocupado com a saúde, você fica preocupado com um monte de coisa. A gente fica, que nós somos carne. Só que aí, Deus entra com providência. Quando você é fiel com Ele, quando você está congregando, a igreja está orando. Irmãos, a igreja tem que orar. Esses dias aí, fui falar com um jovem, né? E ele estava em outra igreja, não vou falar o nome da igreja, mas ele falou, pastor, não tem oração, ninguém ora. Igreja que não ora não é igreja. Porque pode ter um louvor lindo. É bonito ter louvor. Pode ter uma pregação muito boa também, é bom. É ótimo. Só que como não vai orar? Se a Bíblia diz, orai sem cessar. O que quebra as cadeias? A oração. O louvor é maravilhoso, ele nos eleva para a presença. Só que o que nos traz a paz, o que quebra a oração. A palavra, ela entra no nosso coração, a palavra, ela nos transforma. Só que a palavra sem a oração, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Principado e potestade, ele vai sempre sair pela palavra e pela oração. Por isso que é difícil orar. Por isso que a gente tem preguiça de orar. É natural. Porque o nosso corpo quer se acomodar. Falando hoje aqui. A bondade e a misericórdia. Abraça a tua vida esta noite. Fala do Senhor.